Olá, estudantes! Aqui é a Ana Clara e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje decidi fazer esse vídeo falando um pouquinho sobre a minha trajetória trabalhando aqui na internet. Eu acho que eu nunca cheguei a falar disso, eu já fiz trajetórias de estudante, falando um pouco da minha vida, mas eu nunca falei sobre o fato de trabalhar na internet, como que isso começou, como que isso aconteceu. Então tudo começou lá em 2018, quando eu criei o meu Instagram de estudos. Quer dizer, na verdade começou em 2017, no meu primeiro ano do ensino médio. Foi quando eu comecei a ter contato com o mundinho dos estudos e da organização dentro da internet. Comecei a seguir alguns Studigrams, comecei a acompanhar alguns canais também no YouTube. E eu sempre fui, assim, estudiosa, eu sempre gostei, mas eu não era uma pessoa muito disciplinada e nem muito organizada. E eu acho que quando eu comecei a ter contato com isso na internet, muito da minha vida de estudante mudou completamente, porque eu comecei a ter uma visão um pouquinho diferente das coisas. E foi ali no meio pro final do ano que eu comecei a tentar umas coisas diferentes para minha organização e para o meu próprio estudo ali do dia a dia. E aí em 2018 eu decidi abrir o Instagram e nem foi exatamente com o intuito de tipo assim, vou criar um Instagram de estudos, vou ficar famosa, tipo, juro, não foi nada disso. Foi porque os meus amigos, eu comecei a fazer resumo e aí o pessoal chegava assim no dia da prova e falava: Ana, você conseguiu fazer o resumo da prova? E eu ficava com muito ciúme do meu resumo porque o pessoal sempre ou perdia o resumo, amassava ou sujava, e eu era muito cuidadosa com os meus materiais, e aí eu ficava incomodada com isso. E aí eu pensei, vou disponibilizar no Instagram, porque aí todo mundo pode acessar e pegar aquele resumo. Então eu até escaneava na época, eu fazia tudo bem bonitinho. Então inicialmente, na verdade, eu comecei o meu Instagram de estudos para disponibilizar os resumos pro pessoal. E aí foi passando um pouquinho o tempo, começaram a surgir pessoas interessadas em um pouco mais, além dos resumos. Elas queriam saber como que eu estudava, como que eu fazia aquele resumo, como que eu fazia aquela letra. E eu acho que eu comecei a me descobrir também muito nesse processo de mostrar para as pessoas o que eu fazia e como eu fazia. E eu vi que tinham pessoas interessadas ali em um pouco mais, de acompanhar a minha rotina de estudante um pouco mais de perto. E além disso, eu gostava muito daquilo porque eu registrava os meus estudos. E aí eu lembro que na segunda metade do ano, um dos meus professores, ele descobriu que eu tinha esse Instagram de estudos porque alguém da sala comentou. Na época eu devia ter uns 2.000 seguidores, mais ou menos. E ele ficou assim, encantado, gostou muito, falou: nossa, Ana, você tem que investir nisso, você sabia que você pode realmente ganhar dinheiro com isso? E eu fiquei, na época, eu lembro que eu ri dele, eu falei: tá doido? Claro que não, né? Tipo, eu só postava aquilo porque eu realmente gostava, eu não tinha noção nenhuma de que isso poderia de fato virar um trabalho, podia gerar um retorno financeiro pra mim. E aí, ok, no final do ano eu decidi criar o meu canal de estudos, né? Aqui estamos no YouTube. Então eu demorei quase um ano, porque desde o começo de 2018 eu queria ter criado um canal, eu sempre tive interesse de ter um canal, porque eu gostava muito de filmagem, de edição, mas eu sou extremamente perfeccionista, então eu fiquei enrolando um ano inteiro, porque eu gravava vídeo, editava, não achava bom o suficiente, não postava. Até que chegou o final do ano, eu não tinha gostado muito do vídeo, mas eu falei assim, quer saber? Vou começar. Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do Ana Studies. Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Ana Clara, tenho 16 anos, tô fazendo 17 daqui a alguns dias, e eu terminei o segundo ano. E essa é uma das lições principais, assim, comece do começo. Entende que você vai começar do começo de qualquer forma. Então, hoje em dia, eu volto nesses primeiros vídeos, eu não consigo assistir porque eu fico com muita vergonha, mas ao mesmo tempo eu entendo que foi importante pro começo e foi importante pra eu ir me desenvolvendo a cada vídeo. E é muito legal de ver isso, então, há 3 anos atrás, e como que eu faço hoje, como eu gravo, como eu falo. Então eu vejo o tanto que eu fui, eu acho que melhorando, assim, aos pouquinhos a cada vídeo. E aí foi quando eu criei o canal no YouTube que as coisas deram um boom. E no primeiro mês eu já consegui 20 mil inscritos. E aí surgiram as primeiras oportunidades de parceria. O primeiro mesmo que eu recebi foi por permuta, que era de uma papelaria diferentinha, que tinha umas coisinhas fofas. E eu recebi, inclusive, no meu aniversário. Eu lembro que eu fiquei super feliz, porque foi o primeiro recebidos, assim. E na época eu fiquei muito feliz, porque, assim, eu gostava muito de papelaria. Então, só de receber alguns materiais de papelaria, pra mim, assim, já tava no paraíso. E eu realmente não imaginava que eu poderia ter um retorno financeiro, de dinheiro mesmo. Até que as coisas no canal, eu devia estar com uns 20, 30 mil, eu recebi minha primeira proposta de parceria, que foi com a Sala do Saber, inclusive, que eu sou parceira até hoje. E eu lembro que na época eu nem acreditei, assim, direito, eu fiquei, nossa, será que isso funciona mesmo? Será que isso é real, não é um golpe? Eu liguei pro Luke na época, porque a gente já conversava um pouco, ele também tava
começando assim no canal. E eu lembro que eu falei, isso é verdade? Porque eu sabia que ele trabalhava com a sala, né? E aí ele falou, não, pode confiar, o pessoal realmente existe, sabe? Não é golpe. E aí foi quando eu comecei a parceria. E aí foi quando eu comecei a ganhar o meu primeiro dinheirinho ali, que inclusive em 2 meses mais ou menos eu comprei uma câmera, depois comprei um computador com o dinheiro que veio do YouTube. Então pra mim assim já tava perfeito, porque eu já tava conseguindo reinvestir no próprio canal. Comprei luzes, enfim, fui investindo. E aí eu fazia os conteúdos lá pelo Instagram. A lógica era completamente diferente do que é hoje. Então na época era bem mais assim, postar foto do resumo, postar umas canetas, então não tinha essa produção de conteúdo que existe hoje e nem de vídeo. Então a lógica era completamente diferente, por mais que seja pouco tempo, quando você para pra pensar, são 2, 3 anos. Mas assim, foram 2, 3 anos que mudaram absolutamente tudo. E no YouTube eu comecei a gravar vlogs, comecei a gravar dicas de estudo, eu comecei a parar e olhar um pouquinho mais pro meu próprio processo de estudo e compartilhar isso com as pessoas. Então foi muito interessante, porque eu acho que eu amadureci muito como estudante nesse processo de olhar o que eu fazia pra falar pras pessoas o que eu tava fazendo, o que tava dando certo, avaliar todo o cenário, minha organização. E aí em 2019, né, que foi quando tudo de fato aconteceu, o canal cresceu, eu comecei a trabalhar, por mais que eu não tinha essa percepção de que era um trabalho no começo. Eu estudava e era aquela rotina de vestibulanda, rotina de 3º ano, que era muito intensa, eu tinha bastante aula e ainda assim eu conseguia conciliar, fazer uns 3 vídeos por semana, mas isso principalmente porque era um canal de estudos. Então, mesmo quando eu tava gravando pro canal, de alguma forma aquilo se voltava pros meus estudos. Então, muita gente pergunta, nossa, Ana, como você conseguiu conciliar, né, um canal no YouTube com o 3º ano do ensino médio? Mas é por causa disso, é porque era sobre o meu 3º ano do ensino médio. Então, eu comecei a gravar vários studio vlogs, que sempre foi o que o pessoal mais gostou, mostrando ali, de fato, a minha rotina e eu estudando. E é extremamente louco de pensar, tipo, onde eu cheguei e tudo que eu conquistei nesses últimos anos, porque quando eu comecei, assim, antes de eu começar, na verdade, eu olhava muito pra essas pessoas e admirava demais, assim, admiro até hoje, óbvio, mas assim, eu nunca imaginei que eu estaria nessa posição de ser admirada nesse sentido, de ter um canal de estudos, de ter um estúdio grande, de ter parceiros grandes. Então, eu cheguei num lugar que eu, assim, jamais imaginei que eu chegaria. Então, hoje eu vejo muitas pessoas que estão começando às vezes no estúdio grande, que estão começando o canal no YouTube, e eu sou uma referência para essas pessoas. Então isso é uma das coisas mais doidas pra mim. E não só disso, mas claro, também do próprio estudo, né? Eu recebo muitas mensagens, Ana, obrigada, você me motivou muito no meu ensino médio, ou no período de vestibular, me ajudou a estudar e me concentrar. Então, tipo assim, eu fico muito chocada porque eu consegui ajudar muitas pessoas por aí e eu não tinha noção de que eu conseguiria fazer isso, mas esse sempre foi um dos principais motivos para eu continuar. E uma das minhas conquistas atuais foi que eu fui convidada para ser mentora em um projeto muito legal chamado Studiogram Academy. E eu vou deixar todas as informações aqui pra vocês, mas só explicando um pouquinho mais desse projeto. A ideia é de ter uma plataforma voltada para quem quer trabalhar com educação e ganhar dinheiro com isso, da mesma forma que eu e muitos outros desse nicho conseguiram, então conquistar assim, essa independência financeira através do próprio estudo, enquanto você estuda. Então vai ser uma plataforma muito legal, muito completa, com basicamente tudo que você precisa saber para começar a trabalhar nesse nicho de estudos do Studiogram, ou também se você já tem, mas quer tornar algo um pouco mais profissional. Então lá a gente vai compartilhar, são vários mentores, inclusive pessoas que vocês provavelmente conhecem, a Polly, a Elo, o Roberto, eles também estão sendo mentores desse projeto. E nessa plataforma vão ter várias videoaulas, vamos ter mentorias ao vivo também, mas é claro que se você quer trabalhar com a internet de maneira geral, inclusive às vezes até como profissional, né? Então acho que isso é uma coisa muito real, que no futuro a gente vai ter que usar a internet para divulgar o nosso próprio trabalho. Então ela já está se tornando uma vitrine de quem nós somos como profissionais, e eu acho que isso vai se intensificar cada vez mais. Então
saber trabalhar essa comunicação através da internet é extremamente importante, e nesse curso você vai ter uma base gigantesca pra tudo isso. Então eu nem sei se eu posso falar isso, mas assim, já contando pra vocês, eu fiquei com a parte de YouTube, então eu vou falar toda a parte de gravação de vídeo, roteiro, edição. Então vai ser assim super completo e eu tô muito empolgada e queria convidar vocês pra participarem aí da Studygram Academy, que vai ser essa plataforma gigantesca e que você tem essa oportunidade de conseguir ganhar um dinheirinho aí com o seu estudo. E que nem eu falei pra vocês, era uma coisa extremamente distante pra mim até de fato acontecer e eu começar a ganhar dinheiro com isso e conquistar minha independência financeira aos 17 anos. Então era algo que, sei lá, nunca imaginei que seria possível. Consegui abrir a minha papelaria com esse dinheiro que eu fui juntando na internet. Acabei abrindo também uma confeitaria junto com a minha irmã, então a gente foi reinvestindo também esse dinheiro. 2020 e 2021 eu continuei trabalhando com a internet, mas eu comecei a trabalhar também com outras coisas. Fiz meu primeiro estágio, abri 2 empresas e continuei trabalhando com a internet durante todo esse período. A internet acaba também sendo um espaço interessante de autoconhecimento, por mais que, assim, existam inúmeras dificuldades e problemas, né, que não dá pra negar que aqui também é um lugar muito complicado, mas eu acho que existe algo muito positivo também nessa troca que a gente pode ter aqui na internet. Então eu tento ver também bastante por esse lado positivo. E é isso, gente, o vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais dessa história e da jornada aí do Honest Studies. Deixe aí nos comentários desde quando você está me acompanhando e desde quando você tá nessa jornada aí comigo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Beijos!